A paz do Senhor, irmão. Estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Na noite desse dia quero vos falar a respeito do perdão. Baseado no texto do Salmo 32, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Nesse texto, amados, o rei Davi, ele nos relata a respeito do pecado, do delito, da transgressão, e ele diz que bem-aventurado é o homem, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja bem que ele já dá um esclarecimento aqui para nós de que a transgressão ela era perdoada e o pecado ele era coberto. Por que o pecado era coberto? Porque naquela época, na época do rei Davi, não havia ainda vindo o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E ali era apenas através do sacerdote, quando a pessoa transgredia, cometia um delito, quando cometia um pecado, ele iria diante do sacerdote, se justificava, lhe confessava o pecado, e ali ele imolava um cordeiro, e através daquele sangue a ira de Deus era aplacada. E por isso que Davi diz aqui que o pecado é coberto e não apagado. Ele era apenas, digamos assim, esquecido na mente de Deus por algum tempo, porque todos os anos era necessário se fazer expiação pelo pecado. Então a gente vê que era apenas a cobertura de um pecado. Mas um dia, Deus tinha feito uma promessa lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 15, ele disse que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, a mesma serpente lhes feriria o calcanhar. E nós vemos essa palavra cumprida em Jesus, quando diz do apóstolo João, lá ele falando na epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E também no capítulo 1, versículo 7 de João também diz: Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui sim o pecado é apagado. Quando se fala em Provérbios, no capítulo 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja bem, lá no texto dos Salmos, Davi está relatando que lá ele poderia imolar o cordeiro e o seu pecado era coberto e a ira de Deus era aplacada. Mas aqui diz que o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para remir de uma vez por todas e apagar as suas transgressões quando você confessa e deixa, porque assim você alcança misericórdia. Até mesmo no Salmo 32, no versículo 6, ele já até profetizando, ele diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha que palavra maravilhosa. Ele já profetizando que haveria que um dia chegaria o dia ao qual nós poderíamos chegar a esse Deus e confessarmos os nossos pecados e alcançarmos a misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado, nós alcançamos a misericórdia de Deus, alcançamos o perdão do pecado, nós alcançamos aquilo que nós desejamos, o que deseja a nossa alma, que é uma comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Nós sabemos que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele, tudo mais ele fará. É uma questão de crermos, né? Todo aquele que crê, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então, quer dizer, nós temos uma comunhão, nós temos uma intimidade, nós temos, até já falamos sobre a intimidade com Deus, o que é que Deus revela, o que é que Deus nos dá, através de nós estarmos arraigados nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e precisamos estar ligados nele a cada dia para sermos purificados dos nossos pecados. E até mesmo em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, olha que lindo: a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Salvação de quê, amados? Salvação do pecado, salvação da transgressão, da iniquidade. A iniquidade, porque diz a palavra do Senhor, em Isaías 59, diz que o que faz divisão entre nós e o nosso Deus são as nossas transgressões, as nossas iniquidades. É aquilo que nós cometemos, é que nós verdadeiramente somos alcançados. Se nós estamos em pecado, se nós não estamos na luz, como o apóstolo João disse, se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se nós temos comunhão com o Senhor, se nós estamos na luz, com certeza. Estar na luz é estar longe do pecado, porque todo aquele que quer piamente servir a Jesus Cristo, esse padecerá perseguições, esse é o selo. O Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que se aproxima do Senhor, aparte-se da iniquidade, do pecado, da transgressão, do delito, de tudo aquilo que antes ele fazia de errado. Agora nós somos o jardim do Senhor, nós somos a menina dos seus olhos, nós somos a plantação do Senhor, nós somos a nação santa, o povo adquirido. Antes nem era povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por quê? Porque confessou o seu pecado e deixou. Por isso alcançou misericórdia. Aquele que vive pecando está nas trevas, está longe do Pai. Mas aquele que verdadeiramente se entrega ao Senhor de todo o seu coração, esse alcança a misericórdia do Senhor. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. É a palavra que veio ao meu coração para transmitir para você que se nós com os nossos lábios confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós alcançaremos a nossa salvação, a libertação, a cura, a transformação de vida. O que é que você precisa? O que é que você necessita? Da parte do Senhor. Ele te dará quando você confessar o seu nome, quando você declarar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Não se envergonhe. Não se envergonhe de dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Porque diz, a palavra do Senhor diz que aquele que negar o Senhor, ele o negará diante dos seus anjos e diante de Deus. Mas aquele que confessar, ele vai dizer, olha, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entrai na vossa casa, que está reservada para vós desde a fundação dos tempos. Ele já reservou um lugar, ele já preparou um lugar para mim e para você. Esta é a mensagem. Se você gostou, venha dar o seu like, venha se inscrever no canal, venha apertar o sininho para que receber as demais notificações de todas as mensagens que nós gravarmos. Venha compartilhar com aqueles que necessitam de uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de discernimento, uma palavra de reflexão, uma palavra de ensinamento. É necessário, amados, que a cada dia nós recebamos do Senhor, porque vem do coração de Deus para o teu coração. Que o Senhor, na noite desse dia, venha iluminar os teus caminhos e te dar a sua bênção, em nome de Jesus.